Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, companheirinhos e companheirinhas, a mais um programa Independência, hoje dia 10 de março de 2024, maravilha, maravilha, o programa Independência já está no ar e hoje o programa Independência é curto e grosso, hoje a gente vai falar sobre recaída, né? Mas é um equívoco que alguns companheiros e companheiras eu já vi cometendo, até em depoimentos anônimos por aí, que recaída faz parte de recuperação. Não tem nenhum lugar em nenhum dos livros das Irmandades Anônimas falando isso. Pelo contrário, a recaída não faz parte da recuperação. Esse é o tema do programa Independência de hoje. A recaída não com letras garrafais e em vermelho que eu coloquei lá na arte do programa de hoje, para vocês lembrarem muito bem que não tem essa de recaída faz parte de recuperação, hein, galera? Vamos lá, e é esse o tema do programa Independência de hoje. Maravilha! Vamos então ouvir aquela caminhada que Rodrigo Dias compôs com minha letra e já já a gente volta com mais programa Independência. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso, ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito, morrer pra dar valor à vida, grita pra dar valor ao silêncio, guerrear pra dar valor à paz. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
Maravilha, maravilha, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Caminhada, Rodrigo Dias, Sete Lagoas. Segue aí o meu parceiro, meu companheiro, meu querido amigo Rodrigo Dias, lá de Sete Lagoas, no Instagram. Ele é bastante ativo no Instagram. E também a banda Capital Brasil, né? Cover do Capital Inicial, muito bacana. As músicas que eles tocam lá, velho, fazem show lá pela região, muito bacana. E queria também mandar um abração pra Grazi, sua esposa. Fica com Deus, Grazi. Obrigado por todas as participações aí, as ajudas que você dá no programa Independência. Tamo junto, tamo junto. Galera, hoje, cara, eu pensei nesse tema aí porque é o seguinte: algumas pessoas cometem esse equívoco de achar que recuperação faz parte da recaída. E eu acho que isso aí já é até um mecanismo de recaída, velho. É até uma espécie de reserva. Vamos prestar atenção nessa frase aí que alguns acreditam, e isso acaba se espalhando. É que nem a letra O no capítulo 10 do livro azul. O mais será revelado. Teve até um programa chamado Mais Será Revelado, que eu tirei o O, porque não tem O. É umas coisas que vão sendo perpetuadas aí. Os papagaios de irmandades acabam repetindo coisas erradas. Então vamos despapagaiar essa papagaiada, porque vamos falar a real, velho. Recuperação não tem nada a ver com recaída. O processo de recuperação não está contemplando a possibilidade e a necessidade de se recair. Mano, é bem claro o livro azul do NA. Quem segue o nosso caminho não recai. Tá com todas as letras lá. Vai buscar não só nesse livro, como em vários outros livros de várias irmandades anônimas. Quando se fala, recuperação não tem receita de bolo, eu já ouvi isso também, e eu já acho o contrário. Recuperação tem sim receita de bolo, galera. São 12 passos. É você fazer o primeiro passo, não usar o primeiro gole, a primeira droga, a primeira dose. Você não usa droga, não bebe mais. Meu, simples assim. Primeiro passo, sendo praticado 100% todo santo dia. Pronto, já tira a droga da vida do cara, já tira o álcool da vida do cara. Meu, como não tem receita de bolo, velho? É essa a receita. Então, quando se fala de recaída, não se está falando de componente de recuperação, tá? Porque senão fica fácil, a pessoa entra, aquela coisa de eu entro na Irmandade, ouço uma frase dessa, olha só como uma frase mal colocada, repetida sem entender o significado. Mano, vamos lá, velho. Enem da recuperação, galera. Não tem esse negócio, tá? Vamos parar de ficar repetindo coisa errada. Não tem nada a ver isso aí. O que eu posso dizer é que a recaída faz parte da doença. Aí tudo bem. Aí eu já ouvi falarem assim e isso tá certo. Se alguém recai no acolhimento, na volta desse companheiro, a gente para aliviar um pouco a carga negativa que a pessoa traz em função de ter recaído, aí tudo bem. Ô companheiro, que bom que você voltou, companheiro. Se sinta abraçado aqui, dá um abraço aqui, companheiro. Seja bem-vindo de volta, fica com nós, velho. Não volta pra rua não, negão. Fica com a gente. Isso aqui funciona, tal. A recuperação é a arte de se contrariar. E aí, às vezes, a gente pode falar pra pessoa: companheiro, a recaída faz parte da doença. Ou seja, você recaiu porque você entrou num padrão doentio, na parte da doença da adicção. Aí eu posso concordar. Aí eu não só posso concordar, como eu concordo e assino embaixo. Recaída faz parte da doença. Ponto pacífico nessa parada. Só não vamos falar que faz parte de recuperação, porque o programa é perfeito. O programa, quando seguido, se você fizer o arroz e feijão do programa, você não recai. Olha, eu não posso falar que eu nunca vou recair, tá? Mas desde que eu peguei as fichas de ingresso das irmandades que eu sou um adepto, eu nunca recaí, tá? Eu não me manifesto aqui como membro de nenhuma irmandade, mas eu posso dizer que desde que eu comecei a praticar esses passos, eu não precisei
voltar ao recurso do uso de droga e do uso de álcool. Tive alguns tropeços que eu quase recaí, não tenha dúvida. Difícil um adicto ser tão Caxias assim a ponto de seguir o programa à risca, ser tão obediente a ponto de não usar nunca mais e nem ter vontade de usar e nem correr alguns riscos. Principalmente no começo da recuperação, muitos de nós podem ter cometido alguma insanidade que quase o levou a recair. Eu já falei isso aqui no programa Insanidades, o caminho da recaída. Vocês lembram desse programa? E eu contei uma história lá de um dia que eu quase recaí, velho. Por quê? Porque eu não segui o sugerido, velho. O sugerido é justamente o que vai fazer eu não recair. E qual que é o sugerido, principalmente quando eu tô no começo da recuperação? Mano, evite pessoas, lugares e hábitos. Procure padrinho, passos, Deus, reuniões regulares. Tá lá, mano, a maioria dos grupos anônimos lá, você vê essa plaquinha lá, falando o que você precisa seguir, qual que é o sugerido. É isso, velho. Se eu seguir o sugerido, eu não recaio, tá? Então, como eu tava falando, as pessoas que podem ter cometido algumas insanidades, principalmente no período inicial da sua recuperação, podem ter ficado à beira de uma recaída. E isso aconteceu com esse gordelo que vos fala. Eu quase não foi só uma vez não, foi mais que uma vez. Eu lembrei aquela história, agora não tô lembrando de outra história, mas eu já passei por períodos aí, por insanidades que poderiam ter me levado a uma recaída. Agora também, eu acho que é importante a gente definir qual que é a diferença entre recaída e volta ao uso. Você sabe qual que é a diferença, companheiro? Sabe, companheirinha? Existe uma diferença. Eu acho assim, não são todas as pessoas que vão concordar comigo, tá, gente? A galera, às vezes cada um tem a sua opinião. Eu vou falar o que eu considero como o que é recair e o que é voltar ao uso, tá? Eu considero uma recaída, e aliás, nisso aí, eu vou junto com o Julião, tá, galera? Eu vou junto com o Julião porque ele também fala isso, cara. O Júlio César. Recair é uma pessoa que está em franca recuperação e por algum motivo para de fazer algumas coisas que o programa sugere e volta ao uso, depois que ele já está em recuperação. E o que é estar em recuperação? Frequência a grupo, trabalho de passos, apadrinhamento. Pô, Marcão, mas você falou que quem segue o programa à risca não recai. Realmente não recai. Então, essa pessoa que estava em recuperação, em algum momento do caminho, parou de estar em recuperação. Alguma insanidade acometeu esse companheiro ou essa companheira e a levou ou levou a parar de praticar o programa. A hora que eu tiro um dos pés do tripé que apoia a recuperação, por exemplo, honestidade, mente aberta e boa vontade, não é um tripé? Um banquinho de 3 pernas, ele fica em pé se eu tirar um dos pés? Aí, simples assim. Então, se eu pegar um dos princípios básicos do programa, mente aberta, boa vontade e honestidade, e parar de praticar esse princípio, você acha que eu vou ficar em pé na recuperação? E aí é que tá, eu posso ter estado em recuperação por um longo período. E olha, teve um companheiro mês passado, recaiu 26 anos de recuperação. E eu não tô falando que ele tava meia boca não, o cara era um gigante da recuperação, muito conhecido na Irmandade, sabe? Só que começou a se afastar da Irmandade. O que aconteceu? Parou, um dos pés já parou ali. Começou a se afastar da Irmandade, parou de frequentar a reunião. Qual que foi o pezinho que já foi caindo do banquinho de 3 pernas? Boa vontade. Entendeu? Entendeu que a pessoa pode estar em recuperação e de repente ela estagna. O seu processo de recuperação por não praticar um dos 3 princípios básicos da tríade que apoia o programa, que apoia a recuperação. E aí, não vou mais na sala, por quê? Porque eu acho que minha vida, às vezes não é nem consciente isso, galera. A pessoa vai vivendo a vida vai voltando a ser
como ela é, né? A vida como ela é aquela coisa, é trabalho, é filho, é família, é esposa, é namorada, olha, aquele monte de compromisso. Volta à vida. E aí a pessoa começa a se afastar da irmandade, começa a se afastar de sala. E aí talvez tenha alguma indisposição com algum companheiro em função de serviço na irmandade, também pode acontecer isso. Olha, os motivos são mil, velho. São milhares de motivos que a pessoa pode, inconscientemente ou semiconscientemente, ele começa a se afastar das reuniões. Começa a ir toda semana 3 vezes, depois começa a ir só uma vez por semana. Aí a cada 2 semanas ele dá uma passada lá no grupo. Depois uma vez por mês eu olho lá, né? E aí, nossa, eu tô trabalhando pra caramba, eu tô trabalhando de Uber 14 horas por dia porque eu tô com um problema financeiro. E mano, quando o cara vai ver a boa vontade, e eu não tô falando de boa vontade de vida, porque o cara que trabalha 14 horas de Uber não tem mais boa vontade do que isso, mano. Só que a boa vontade voltada pra quê? Pra recuperação. Quando a gente fala de boa vontade, mente aberta e honestidade, a gente tá falando em função da recuperação, tá, galera? Você pode ser uma pessoa super honesta aí no seu trabalho, com a sua família, com a sua esposa. Só que se você não for honesto consigo próprio em relação à sua recuperação, se você começar a se prostituir, ou seja, fazer as coisas que não é exatamente o que você gostaria ou deveria fazer para continuar sóbrio e limpo, você já está com desonestidade e não é com o outro. Você está com desonestidade com você e com a sua recuperação. Então, olha, você tá vendo que os pezinhos do banquinho foi caindo, velho? Caiu um por vez, afastou da sala, caiu o banquinho, a perninha da boa vontade. Quando cai a perninha da boa vontade, automaticamente a da honestidade também já está indo embora, porque uma pessoa que é doente, crônico, uma pessoa que é doente de uma doença fatal, se afastar do único lugar que pode salvar ele, essa insanidade aí também é desonestidade. Desonestidade com o conhecimento que ele tem, com a sua admissão. Ele está sendo desonesto com a sua admissão de impotência. Ele parou de ser impotente de uma hora para outra em relação à adicção. Entendeu como funciona? Como é sutil essa recaída, velho? Como ela vai pegando e vai comendo pelas beiradas essa rota de colisão. Ouça o programa Comendo pelas Beiradas, ouça o programa Rotas de Colisão. Fala um pouco sobre isso aí. Como que a doença, a tinhosa, a mardita, ela vai te pegando pelas beiradas, nego velho. Você tá entendendo qual que é a pegada do programa de hoje? Que a recaída não faz parte da recuperação, mas ela faz parte da doença. E a doença é esse cara desgracento que ele vai pegando você por lugares que não tem nada a ver com droga, velho. Velho, a parte da droga acaba rápido, mano. São meses só. Você fica com problema com droga enquanto você chegou nas irmandades, vamos falar real, 2, 3, 4 meses. Meu, o cara que foi muito usuário mesmo, digamos que 1 ano no máximo, velho, que ainda tá esse negócio de droga na cabeça do cara. Claro que pra um adicto sonhar com droga, eu sonhei com droga outro dia, e eu tenho 11 anos e meio quase, velho. Sonho, mas e daí? Isso aí não tem nada a ver. Né? Sonhar com droga, eu sou adicto, eu usei muita droga, eu sonho, eu lembro, né? Ponto. Mas a droga não faz parte mais da minha trajetória, não faz parte da minha vida. Minha doença não tá mais preocupada com a minha droga, porque ela sabe que ela não me pega ali. Mas qual que é a sutileza? Aliás, tem um programa chamado As Sutilezas da Recuperação, vá ouvir pra você ouvir essas coisas. Qual que é a sutileza, velho? A sutileza é que a doença vai migrando para pontos bem diferentes de droga. Como eu estava citando o exemplo desse meu amigo que recaiu com 26 anos de recuperação, olha só, mano, foi só dar uma afastadinha da irmandade. E não que ele conhecia a doença, mano. Eu tô falando, eu conheço o cara conhece a doença, ele conhece a recuperação. Ele tava em recuperação de uma hora pra outra, uma afastadinha que deu, meu, virou a cabeça do cara. Quando ele viu, ele já tava usando. E ele não é que ele usou vários dias, vários meses, não. Ele já usou, porque, mano, a partir do momento que você já esteve em recuperação, a gente já conhece o programa e a gente já sabe os horrores da ativa.
é um uso muito curto, a pessoa já vê, mano do céu, eu acendi minha vela, velho, acendi esse toco de vela dentro do meu peito aqui, mano. Eu sabia que ia dar nisso, que insanidade, como que eu vim parar aqui de novo, velho? Quais foram os mecanismos tinhosos da minha doença que me trouxeram a esse lugar novamente? O arrependimento já vem logo em seguida, o medo da morte, né, meu? Porque o cara conhece a doença, velho. Ele já conhece a pegada, ele já fala, meu, fudeu, velho. Eu tenho que voltar logo para esse programa, eu vou morrer, minha vela tá só o toco. Porque quando recai, não volta pro começo do uso, não. Volta pro final do uso. Volta na decadência. Em pouquíssimo tempo o cara tá no último dia do uso, velho. É, o último dia que trouxe ele a primeira vez na Irmandade, entendeu? Então, a recaída é dolorosa. Eu não recaí... a minha única volta ao uso, eu não tinha nem ingressado na Irmandade, eu tava só internado, né? Então, a minha dor, claro, foi grande, foi ali que eu tive o despertar espiritual e entendi que eu não podia com outra substância, não podia substituir, e tudo que os terapeutas falaram lá na minha internação, que eles falaram dos 12 passos pra mim, eles falaram de programa de recuperação, falaram de programa de evitar a recaída, velho, falaram, mano. Só que eu não queria acreditar, tem um mozão, né, velho? Eu sou esse cara que precisa enfiar o dedo na tomada, não ouço você falar, Marcão, essa tomada aqui é 110, se você enfiar o dedo dá choque, não dá não. Enfiei o dedo, entendeu? Mas isso aí não pode ser considerado recaída. No meu modo de enxergar a recuperação, ali com 3 meses apenas, sem nem ter ingressado em Irmandade alguma, ali eu não recaí não, ali eu voltei ao uso porque eu sou safado, porque eu fui fazer do meu jeito, eu fui prepotente, autossuficiente, né? Todos os defeitos de caráter e aquelas 11 características da doença já atuaram em mim e eu voltei ao uso, ponto, ali eu não recaí. Então eu não tenho a experiência da recaída que nem esse meu amigo que eu tô contando a história para vocês. Então, como eu não tenho a experiência da pele, mas eu conheço companheiros que recaíram e recorreram a mim como ombro, né? Para contar a respeito disso, pelo acolhimento que eu fiz com as pessoas que recaíram, velho, dói pra caramba. Eu só não posso falar porque eu não senti. Mas eu sinto a dor do outro, brother. E é por isso que essas irmandades são sensacionais, né, cara? Porque a gente consegue começar a aprender com o erro do outro. Hoje, se você falar, Marcão, não enfia o dedo aqui, não, eu não vou enfiar, velho. Eu não vou mais. Eu já tive essa experiência de ficar querendo fazer do meu jeito. Eu não faço mais do meu jeito, principalmente quando se fala de alcoolismo e de adicção. A real é essa. Se falar de alcoolismo e adicção, eu não enfio o dedo na tomada se você falar que dá choque. Eu agora tenho o mínimo de obediência para entender as pessoas com mais experiência que eu me falarem a respeito de suas recuperações. Me falarem qual é o caminho que dá certo. Eu não vou trilhar um caminho do meu jeito, porque eu sei que dá ruim, porque sempre deu ruim. Enquanto eu fiz as coisas do meu jeito, sempre deu ruim. A hora que eu comecei a fazer do jeito de vocês, começou a funcionar. E é mais ou menos isso que o tema do programa de hoje tá falando, né? Não faz parte da recuperação. Por quê? E aqui no próximo bloco eu vou falar justamente por que fazer o beabá evita a recaída 100% das vezes, tá? Porque essa é a estatística. Porque, vamos falar um pouquinho só de números, dizem que cada 100 pessoas que querem parar de usar, apenas uma vai entrar em recuperação por anos, que vai conseguir parar de usar por anos, uma em 100. Agora, deixa eu te dar uma estatística muito otimista e muito bacana que eu comprovo isso na prática, porque eu vejo isso. 100% das pessoas que seguem o programa não recaem. 100%. Pô, Marcão, mas você acabou de falar um que estava em recuperação e recaiu. A hora que ele parou de praticar o programa, ele foi para a estatística.
agora ele já virou estatística de recaída. Eu não sei qual é a estatística, tá? Aí dizem que nas Irmandades Anônimas é 6 vezes mais do que nos outros tratamentos. Portanto, 6%, né? Cada 100 que entra, 6 vão ficar limpos. Eu não sei se é isso mesmo. Já ouvi esse número aí nos bastidores de Irmandades por aí. Não sei se é real, não tenho comprovação disso aí. Dizem que é isso, 6 vezes mais. Mas o que eu comprovo e eu vejo é que os caras que seguem esse negócio no beabá da recuperação, no arroz e feijão, 100% ficam limpas por anos. Beleza? Vamos ouvir mais um som, também do Rodrigo Dias, também em minha letra, chamado Anônimo. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só. Vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Legal, você ouviu Anônimo. É a minha letra, né? E o Rodrigo musicou, muito bonitinha que ficou essa música. Eu gosto pra caramba desse som. E participação da Grazi, como sempre, né? Como você, eu sou anônimo. Mas não é por ser anônimo que eu não sou importante, né? Vocês me acolheram. Vocês me tornam essa pessoa importante, né?
E cada um de vocês, companheiros e companheirinhas, são pessoas extremamente importantes. Por quê? Porque sem vocês eu nem limpo eu tava, velho. Eu nem... E não estar limpo pra mim significa morrer. Significa morte na certa. Porque eu sei que a minha doença é fatal. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma reserva a respeito de que a minha doença é progressiva, incurável e fatal, porque é mais uma comprovação que eu tenho na prática. Eu vejo isso acontecer nos companheiros, nas companheiras e principalmente em mim mesmo. Eu vejo a progressão da minha doença e eu vejo como ela pode progredir mesmo sem uso de drogas, assim que eu me afasto um pouco dos princípios espirituais do programa, cara. Eu falei dos 3 princípios básicos, né? A tríade que apoia a recuperação: mente aberta, boa vontade, honestidade. Agora vamos lá. Eu falei em relação ao uso de álcool e drogas. Tirei qualquer um desses pezinhos aí, recaída na certa, beleza? Só que não fala-se lá na 12ª tradição que eu devo praticar os princípios espirituais do programa em todas as minhas atividades? Pronto! Então, se eu não uso também essa tríade, esse tripé, esse banquinho das 3 pernas nos outros campos da minha vida, eu também posso ter problemas maiores. Às vezes não tem nada a ver com o uso de álcool e droga. A real é essa. Nossa, tá uma chuvinha da hora aqui, velho. Tô gravando o programa vendo a chuva, galera. Muito da hora. Bom, vamos lá. Então, velho, por exemplo, se eu não praticar honestidade, mente aberta e boa vontade em relação a, por exemplo, meu relacionamento sexoafetivo, minha namorada, meu romance, vai. Se eu não boto honestidade nisso, eu não vou ter problemas maiores. Porque o que falta? Para começar, né? Você tem que inventariar a si próprio e se revelar ao outro. Isso faz parte do nosso programa de recuperação. Não é um programa de confissão, de revelação, de expor fragilidades. E quando se fala de eu usar os princípios espirituais do programa em todos não é só um, é todos os campos da minha vida, significa que esses mesmos princípios espirituais vão fazer outros campos da minha vida funcionarem assim como funciona na minha recuperação em relação a álcool e droga. Olha que coisa bacana que é isso, velho. Princípios espirituais atuando em outros campos da vida. Então, voltando ao relacionamento, por exemplo, né? Eu tô fazendo um supositório. Tô fazendo uma suposição. Faz de conta que eu aplique, então, honestidade, mente aberta e boa vontade no meu relacionamento. Aliás, não é que faz de conta, não. Eu aplico. Por quê? Porque eu inventariei a mim mesmo e eu sou uma pessoa que acredita, agora pessoalmente, tá, gente? Agora eu vou falar de Marco Melo aqui, eu mesminho. Eu acredito na monogamia. Eu não só acredito, como eu gosto de praticar isso em um relacionamento. Velho, se você não gosta, não tem problema algum. E eu não tô aqui apregoando moralismo. Eu não sou moralista, não sou castrador. Velho, se você se inventariou e você gosta de múltiplas parceiras, beleza, brother. Desde que você entre nos seus relacionamentos com isso muito bem definido. Porque o que não pode é ser desonesto, né? Você acredita que pode ter muitas parceiras, mas a sua parceira ou o seu parceiro não pode. Aí você tá sendo ambíguo e você tá sendo desonesto. E tá sendo também bem FDP, né, velho? Vamos falar real. Porque aí você tá enganando o outro. É óbvio que uma pessoa que pratica isso em relacionamento também vai praticar isso em outros campos da vida. E quando isso chegar no uso de álcool e droga, filhão, você vai voltar a usar. Ô, Marcão, mas puta moralismo, hein, velho? Se eu trair minha mulher, eu vou recair? Velho, vamos falar real? Vai! Vai, brother, vai! Vai recair.
Porque você já tá recaído. A verdade é essa. Não é que você vai recair. Você vai voltar a usar alguma hora. Mas recaído, comportamentalmente falando, a sua rota de colisão já tá definida, filhão. A partir do momento que você tá sendo desonesto em qualquer outro campo da sua vida, você vai trazer isso pro resto da sua vida, brother. Não dá pra ser parcial quando a gente fala de princípio espiritual. Sacou isso aí? Esse tripé que apoia a sua recuperação, velho, ela apoia a sua recuperação. Por que você está se recuperando? Porque você tem uma doença. Como que é a sua doença? Então vamos lá, velho. Vamos nos conhecer. Vamos entender o que significa aquela primeira pergunta do primeiro passo no Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. O que a redicção significa para mim? Você respondeu essa pergunta? Você trabalhou esse passo com seu padrinho, velho? O que seu padrinho retornou sobre isso, velho? Sabe? A adicção é tudo em você, filho. Você é a adicção. Você tem essa doença e ela permeia todos os campos da sua vida. Ponto. E agora, numa percepção mais profunda que eu fiz na minha terceira volta, roda de passos, eu tava tão longe da droga que tudo bem, eu compreendo isso, mas eu quis ir mais fundo. Eu quis dar uma aprofundada nisso, porque parece que eu tô sendo mais uma vez papagaio repetindo frases feitas do programa, velho. Ela engloba todos os campos da minha vida. Isso é muito... Tudo bem, apesar de estar certo, tá? Não tenha dúvida que isso aí tá certo. Só que aí... E voltado para Marcão aqui, o que a adicção do Marco Melo significa para Marco Melo? Entenderam isso? Quando eu trabalho um passo, eu preciso vir para a primeira pessoa do singular sempre, brother. E eu percebi, por exemplo, nessa pergunta aí, tentando dar uma aprofundada na minha trajetória, que eu sou um buscador de prazer imediatista. É isso que a adicção hoje em dia significa para mim. E todas as minhas opções e compulsões estão alicerçadas em busca inconsciente ou consciente de prazer. Toda hora que a minha adicção migra para comer, acabei de bater uma feijuca aí. Eu me contrariei para não comer a segunda pratada, porque a primeira já foi valente. Eu quase peguei a segunda pratada. Eu só me refreiei porque eu lembrei que eu sou um adicto, velho. E um adicto tá buscando prazer imediato, e a alimentação traz um prazer imediato. Só que quais são as consequências de eu me alimentar mais do que eu aguento? Eu ia ficar aqui a tarde inteira gibolando, não ia conseguir nem gravar esse programa, velho. Porque eu ia estar passando mal, como já aconteceram diversas e diversas vezes. Acontece que a prática do programa sugere também um 10º passo, e no 10º passo, esse padrão alimentar compulsivo e obsessivo apareceu diversas e diversas vezes. Então, 10º passo mostra isso, só que ele pede mudança. Hoje eu quase perdi pra mim mesmo de novo. Foi na droga? Não. Eu não preciso de droga pra estragar minha vida, eu faço sempre isso, eu falo sempre isso aqui, velho. Não preciso de droga, eu só preciso de uma feijoada. Eu já estraguei meu dia. Por exemplo, hoje não, tá? Eu comi um pouquinho a mais do que eu deveria, mas eu comi consciente, tá? Eu botei a quantidade que pelo menos eu não ia me sentir mal por ter cedido a minha doença do prazer. Porque eu sou um viciado em dopamina falsa. Essa que é a real. Eu treinei meu cérebro tanto e tanto de ter descargas, incomensuráveis de dopamina através do uso de álcool e droga, que eu viciei meu cérebro a querer isso aí o resto da vida, velho. Não adianta mais. Tô perdido. Eu quimicamente estraguei o meu cérebro. E muitos dos companheiros provavelmente também são assim, velho. Se vocês se identificarem com isso, ou pelo menos tentarem entender, olha, o Marcão falou um negócio, eu nunca tinha pensado, velho. Vou ver se eu não sou assim também, sabe? Pensa a respeito, companheiro. Pensa a respeito, companheirinha. Você pode ser que seja que nem eu.
que é um buscador de prazer imediato em função de até quimicamente, né? Cerebralmente, você estragou seu cérebro. Eu estraguei o meu, filho. Eu estraguei meu cérebro. Meu cérebro procura dosagens extra de dopamina. Por quê? Velho, não é cocaína, não é maconha, não é LSD, não é chá de cogumelo, velho. Não é nada disso. Isso aí, a gente bota pra dentro do organismo. O organismo responde, na verdade, no sistema, né? No sistema de prazer cerebral, em forma de dopamina. No fundo, se trata de dopamina, cara. É essa que é a pegada da adicção, velho. A gente é viciado em dopamina, não é em cocaína. A cocaína é a maneira como a gente vai liberar altíssimas doses de dopamina no cérebro, no sistema de recompensa cerebral de prazer. Olha só que loucura. E aí eu começo limpo, em recuperação, a minha doença começa a pegar desvios para conseguir essa carga, essa descarga de dopamina. Nunca mais ela conseguiu aquela quantidade, que ela gosta. Mas ela percebeu que, por exemplo, se eu tivesse batido a segunda pratada de feijoada, ela teria me vencido um pouco. Porque na primeira já liberou uma certa quantidade. Tem também aquela descarga natural de dopamina, que é namorar, ter prazer. E eu não falei agora de orgasmo, porque eu vou chegar lá na sexualidade. Eu tô falando só de andar numa praça de mão dada com a pessoa que você ama. Ali você tá com uma descarga de dopamina deliciosa, uma descarga pequena, só que natural. Quando você dá uma caminhada, faz uma corrida, puxa um ferro, é outra forma. Se for também de maneira ordenada, né, sem ser compulsiva, também é uma descarga de dopamina saudável. Então, é essa ressignificação das descargas de dopamina que também é um dos segredos da recuperação saudável, para eu estar com uma vida bacana, sabe? E aí, no entanto, estava falando de como estragar com a minha vida sem droga, né? Hoje eu citei o exemplo da comida, por exemplo, mas isso pode ir para qualquer tipo de atitude compulsiva que eu tenha. Eu posso perder para... Falei de caminhada e de academia, eu posso perder para academia. Se eu ficar ali puxando muito mais peso do que eu sou capaz de aguentar, para querer ter um resultado imediato, muscular, que não é possível. E já aconteceu de eu contundir alguma vértebra, alguma articulação, fazendo exercício com peso demais, de maneira errada, para tentar ter aquela descarga de dopamina, ou então aquele resultado muscular. Quero ficar forte rápido. Não dá para ficar forte rápido. E tem alguns companheiros adictos que acabam indo para o caminho rápido, porque adicto adora o caminho fácil, né? Os atalhos da vida. E toma bomba, por exemplo, para crescer mais rápido a musculatura, ficar todo bombado assim, ó. E aí é também ilusório, né? Nossa, o adicto é o rei da ilusão, né, cara? É um prestidigitador mesmo. Então, tudo isso eu tô falando porque olha só os caminhos que a recaída, né, ou que a doença pode te levar a uma recaída, né? A recaída não faz parte da recuperação, mas faz parte da doença. E a doença tá louca para você usar droga. E ela vai usar vários caminhos para atingir o objetivo dela. E é isso que a gente vai falar no próximo bloco. Os descaminhos que a doença faz para tentar fazer você voltar ao uso. Maravilha? Vamos ouvir Onde Está a Recuperação? Rodrigo Dias, Marco Melo. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde Está a Recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta ensinar a todas as drogas do mundo.
nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Muito legal, você ouviu aí Aonde Está a Recuperação, música de Rodrigo Dias, adaptada de uma letra, né, que era uma poesia. Vocês querem saber como que era essa poesia antes de Rodrigo musicar, cara? Era assim, ó: não adianta incinerar toda a droga do mundo, nem quebrar todas as garrafas, tampouco prender todos os traficantes, nem fechar todos os bares. Não adianta proibir nem legalizar. Não adianta reprimir nem institucionalizar, pois a recuperação não vem de fora de nós mesmos. A recuperação não está no remédio, a recuperação não está no médico, a recuperação está dentro do universo interior. A recuperação não está na ciência nem na religião, a recuperação não está na razão, a recuperação está no espírito, a recuperação está no coração, a recuperação está dentro, a recuperação está em mudar o nosso comportamento. Essa daí foi a poesia que eu mandei pro Rodrigo, e aí ele fez essa música maravilhosa, ele sintetizou, eu acho até melhor do que estava originalmente. Parabéns, viu, Rodrigo? Obrigado aí pelas suas sacadas aí para adaptar a poesia a sua música, né? Nossa, ficou bem legal. Maravilha, maravilha. Hoje o programa Independência tá falando que recaída não faz parte da recuperação, e não faz mesmo, companheiros, companheirinhas, não faz parte. Porque, fião, eu ia até falar, eu deixei aqui pro último bloco pra gente falar dessa parte tinhosa da doença, né, que quer fazer você usar. Eu falo já várias vezes aqui no programa Independência que o objetivo da doença da adicção, por ser uma doença fatal, mortal, crônica, sistêmica, é matar o seu hospedeiro. Não tenha dúvida sobre isso. Então, mas como que particularmente, né, a nossa doença, que o sintoma dela é uso de álcool e droga, mas pode ser também
manifestações de outras compulsões e obsessões, mas vamos pro transtorno de uso de substância, né, filho? Vamos lá pra nossa. Ela quer fazer você usar, mano. E o pior, você treinou tanto o seu cérebro, você treinou tanto os seus comportamentos com o uso desenfreado de álcool e droga, droga, que você facilitou a vida da sua doença. Companheiro, eu vou falar de mim então, eu facilitei bem a vida da minha doença, nesse quesito aí dela querer me matar através do uso de álcool e droga. Eu não falei que anteontem aí eu sonhei com droga, velho? Sonhei com um saco de droga num bolso, outro saco de droga no outro bolso. Aliás, quando eu tirava do bolso, parecia que era muito maior do que caberia no bolso. Essas coisas de sonho, né? Parecia que tinha 1 quilo de droga assim, a hora que eu enfiava no bolso, cabia, né? Coisas de sonho, mas enfim. Só que eu não usei no sonho, velho. Aliás, nos meus sonhos eu não consigo usar, velho. Se pelo menos eu desse uma usadinha lá e ficasse na brisa, mas eu acho que o meu poder superior não deixa nem isso acontecer. Mas o que fica é aquela sensação de estar portando droga ou de ter correndo atrás de alguma coisa, né? Aquela paranoia. A sensação de paranoia vem em todo sonho que eu tenho com droga. Talvez seja alguma mensagem, né? Alguma mensagem subconsciente aí que eu preciso analisar, não sei, velho. Preciso até conversar com meu padrinho sobre esse sonho que eu tive aí. Enfim, né, velho? Você vê que a doença, o caminho dela pra me matar é através do uso. Mas aí eu falei que eu facilitei a vida da doença até aquele momento, né? Por ter usado 30 anos álcool e droga. Mas agora eu comecei a complicar a vida da minha doença. Graças a Deus nós temos um programa de vida nova chamada Os 12 Passos, que complica demais a vida da doença. A doença tá mordida com os 12 passos. Ela tá mordida com os companheiros, ela tá mordida com o padrinho, ela tá mordida com a oração da serenidade. A doença não aguenta mais esse papo furado de 12 passos na orelha dela, velho. A real é essa, mano. Então, quando eu falo que a recaída não faz parte da recuperação, isso aí simplesmente corrobora com o que eu tô falando. Porque se a doença não aguenta mais esse papo de 12 passos, é porque tá incomodando ela. Por quê? Porque ela tem que se reinventar, e ela se reinventa. Eu não falei agora da feijoada, agora há pouco? Exatamente isso. Ela sabe que ela não me vai pegar por droga, velho. Eu tenho vocês, mano. Eu tava na sala anteontem, eu vou estar amanhã provavelmente, ou hoje, não sei, velho. Eu vou com uma frequência danada. Eu converso com companheiros em recuperação a todo instante, velho. Eu não tô sozinho nunca, velho, nunca. Mesmo quando eu tô sozinho aqui, na minha casa, por exemplo, eu gosto, né? A diferença entre solitude e solidão. Olha, esse é um grande ensinamento que a recuperação me deixou, né? Me trouxe. Hoje eu aprendi a curtir a minha ausência, estar ausente das outras pessoas. Eu moro sozinho, eu tenho minha casinha aqui, velho. Eu entro, é um templozinho sagrado para mim, e eu curto estar comigo. Não é solidão isso é solitude. Isso é curtir momentos consigo próprio. É fazer inventários. Quando eu tô sozinho, eu também tô em recuperação, sabe? Eu tô em constante oração, não que esteja toda hora, porque também, velho, não tem ninguém mijando água benta aqui. Eu gosto de deitar lá na minha caminha lá e botar uma dopamina grátis lá através do Netflix. Agora eu tô assistindo aquele que eu adoro, aquele personaginho que eu via todos os desenhos lá do Aang, né, meu? Do Avatar Aang. Agora, meu, eles lançaram o bagulho em filme, com efeitos especiais sensacionais, mano. Eu tô maratonando, desculpa aí. Essa solitude não é tão espiritual assim, mas, velho, eu gosto de coisas que elevem. Mesmo as minhas séries, os meus filmes, eu procuro coisas que não vão também ficar mexendo com o meu espiritual. Às vezes eu coloco uns filmes lá, velho, que eu falo, nossa, mano, tudo bem, um bom filme. Então, com terror, por exemplo, eu não gosto. Eu não gosto de sangue, eu não gosto de violência grátis.
Mas eu gosto de filme de ação, enfim, eu tô falando de filme agora, eu já vou derivando. Mas tudo isso eu tô falando porque não sou perfeito, mas eu gosto de estar sozinho na minha casa. E quando eu tô sozinho na minha casa, como é o caso de agora, tô gravando meu programa, olha só, isso faz parte do que eu chamo de solitude. Faz parte de estar em recuperação mesmo estando sozinho. Eu tive que sondar aqui o meu interior, eu tive que sondar as histórias que eu já ouvi. O programa Independência, ele tem muito isso. Ele tem a minha experiência nesses anos que eu tô ouvindo partilhas, cara. Que eu tô ouvindo depoimentos. Eu não sei de nada disso que eu falo pra vocês, cara. Vocês me transmitiram. Eu só tô devolvendo pra vocês as histórias de vocês, cara. Os conceitos que vocês me ensinaram, os princípios espirituais que vocês me ensinaram e que a literatura das Irmandades me ensinam até hoje, porque eu não deixo de ter contato diário com a literatura, contato diário com companheiros em recuperação. Não deixo de ter contato diário com o meu poder superior através do 11º passo toda manhã, 10º passo e 11º toda noite. Toda manhã e toda noite eu tenho esse contato, porque faz parte do que vocês me ensinaram. Velho, quando eu falei que eu não enfio o dedo na tomada, eu não enfio mesmo mais, velho. Vocês falaram, Marcão, dá mais certo se fizer o 11º de manhã, faça o 10º de noite. Reveja seu dia, veja seus padrões. Eu não acabei de falar de um padrão que eu observei no meu 10º passo, da compulsão alimentar, velho. Eu tenho isso, mano. Foi o quê? Foi praticando esse programa que vocês me ensinaram, velho. Velho, eu não inventei nada, cara. Eu não invento nada. Tudo que eu transmito aqui foram vocês que me ensinaram. Né? Foi o programa que me ensinou. E vocês fazem parte do programa, né, gente? Então, é isso, do programa de recuperação. Não tô falando do programa Independência. Programa Independência, óbvio que vocês fazem parte, mas isso é uma coisa à parte, né? Quando eu falo o programa aqui, eu tô falando o programa de 12 passos, tá, galera? Quando for o programa Independência, eu vou botar nome e sobrenome, tá, galera? Então ó, só para encerrar esse bloco, encerrar o programa de hoje, que fala que a adicção, né, a doença da adicção, ela pode sim ter um componente chamado ou volta ao uso, quando a pessoa nem entrou em recuperação, é o caso que eu falei, que eu voltei ao uso com 3 meses, não tinha nem ingressado, ou a recuperação pode ser interrompida pela própria pessoa, e aí, se ele estava já em recuperação por um bom período de anos aí a gente vai chamar isso de recaída. Né? Aí é uma coisa minha, tá, gente? Pode ser, e eu conheço pessoas com 2 anos limpo que estão em recuperação franca. Às vezes até mais do que eu com 11. Às vezes eu vejo companheiro com 2 anos me ensinando coisas que eu não aprendi aos 11. Essas pessoas estão em recuperação com 2 anos, velho. Então sim, e se voltarem ao uso, Deus no livre, deixa eu bater na madeira aqui, se voltarem ao uso, é porque se afastaram do programa. E poderia ser considerado sim uma recaída com menos de 5 anos. Então, eu falei no começo do programa, acabei de me desmentir. Mas são raríssimos casos, tá, gente? A maioria precisa de mais tempo para entrar em recuperação efetiva, né? Mas tem alguns com mais sede, né, de recuperação, que já estão trabalhando o passo desde o começo. Eu tenho um companheirinho meu aqui, velho, vou te falar, com 8 meses esse cara já tava trabalhando o passo com o padrinho, nervoso, e vamos lá, e você ouve isso na partilha do cara, na experiência do cara, no exemplo do cara. Sensacional, né, cara? Esse programa é sensacional. Então, quando eu falo que se você tá em recuperação, você não recai, velho, e isso é total comprovável. Vá e comece a frequentar sala, bro. É ali que você vai descobrir isso que eu tô falando, porque foi ali que eu descobri, mano. Vai frequentar grupo, vai frequentar sala, e aí começa a ver os caras que estão realmente em recuperação, o que eles fazem para nunca ter recaído durante tanto tempo. Pergunta, velho. O nosso programa não é pedido de ajuda, velho. A recuperação não começa no pedido de ajuda, então vá lá e peça ajuda. Companheiro, velho, eu gosto do jeito da sua pegada, das suas partilhas.
Gosto do jeito que você encara a vida, o programa, a sua partilha aí a respeito do seu casamento. Pô, me ensinou pra caramba, me ajudou. Meu, vai lá, chama o cara na hora do café lá e pede uma ajuda, velho. Faça o que ele tá fazendo. Ele vai ter o maior prazer. E ele vai ter aquela humildade típica de quem tá em recuperação de verdade. Que ele vai falar, imagina, companheiro, eu sou tão falho, companheiro. Eu sou tão errado, mano. Não me segue não, que eu tô perdido também, companheiro. Aquilo que eu falei é real. Eu vivo assim, assim, assado. Mas não me segue não, que eu não sou novela e eu também tô perdido. E isso demonstra aquela humildade, que é o que a gente gosta de ouvir, né? Quando a gente começa a idolatrar alguém, né? E a pessoa fala, mano, eu sou igualzinho você. Eu só tô um pouquinho mais tempo aqui. E eu tô praticando algumas coisinhas um pouco diferentes. E tá dando certo pra mim assim, 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 ó. Se quiser, isso aí é uma sugestão, né? Não precisa nem falar que é sugestão. Já é, né? Só por ele ter partilhado com você o que deu certo pra ele, isso já é sugestão, filhão. E sugestão de membro que tá dando certo é que nem pular do paraquedas e puxar a cordinha. É aquela velha história. E às vezes eu dou umas papagaiadas aqui mesmo. Porque, mano, esses bordões que eu ouço, velho, em sala, eles são de uma sabedoria, cara, de uma sapiência sensacional, cara. Muito legal. Velho, então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Porque eu gosto de diferenciar bastante bem o que é doença e o que é recuperação. E quando se fala de doença, sim, pode ser que haja uma recaída. Quando? Quando a pessoa se afasta da recuperação. Porque se tiver em recuperação, não tem recaída, velho. Isso é batata. Isso é só você continuar voltando que você vai comprovar. Ou, se você preferir, o que eu acho mais legal, começa a fazer você o arroz e feijão. Começa você a aplicar e praticar o que lá na sala você ouve, o que lá no livro azul você leu, o que nas outras literaturas das diversas irmandades anônimas você tem lido. Tá lá a fórmula, tá lá a receita do bolo. Você não precisa inventar nada, você só precisa obedecer e seguir. E o seu bolo vai ficar lindo. E não vai precisar botar cereja nenhuma, cara. Porque a cereja é a recaída na substância. Só que fazer o bolo da recuperação não tem nada a ver com aquele bolo que a gente fala de colocar a cereja, tá? Aquele bolo podre lá é o caminho da recaída. O bolo que eu vou colocar a cereja é quando eu me afasto da recuperação. Aí eu posso dizer que a recaída faz parte da doença, nunca da recuperação. Maravilha, maravilha! Espero que vocês tenham gostado do programa Independência de hoje. Vamos ficando por aqui. Ah, sim, velho. Dá uma força lá pra nós, mano. Segue as páginas lá do Bem-Estar Internações Humanizadas. Eu e Caio Goy estamos lá fazendo esse trabalho aí muito bacana, né? Tentando conduzir aí alguns companheirinhos que não estão conseguindo ficar limpos na rua, né? Que estão precisando de uma desintoxicação, que estão precisando de uma internação, porque estão correndo risco de morte. Vamos falar a verdade, essa que é real. Eu só recomendo nesses casos, velho. O cara não tá conseguindo como eu não consegui, né, velho? Então, Bem-Estar Internações Humanizadas.com.br. Você pode ir lá no nosso site. Ou então é só você procurar no Instagram, é só você procurar no Facebook e a gente vai estar lá também. Maravilha? E qualquer coisa que você precisar, manda um zap pros gordelinhos aqui que é com nós. Tamo junto, obrigado, fica com Deus. Obrigado pelos comentários que eu tenho ouvido aí, tenho lido, os posts e etc e tal, né, cara? Vocês são sensacionais na minha vida, sem vocês eu não consigo e eu amo todos vocês. Grande abraço, grande beijo no coração, beijo na alma, como diz um companheiro. Abraço, beijo, tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. E não é visto, porque nos atentamos tanto à ideia de ter que não estar usando álcool e droga para estar tendo uma vida mais plena, uma vida mais digna, que nos esquecemos de que o programa não é para parar, o programa é para não voltar.
Mas inúmeras pessoas que eu conheço dentro dessa minha trajetória de 27 anos, as mesmas acreditam que porque não estão fazendo uso de álcool e drogas já se encontram em plena recuperação e por isso podem sair acreditando que por estarem plenas, por não estarem usando, elas não vão ter ou trazer problemas maiores. Sendo que o grande problema e de tamanho maior já está em evidência, que é a ideia que a pessoa tem, a qual ela não tem problemas. E eu sou uma pessoa que vejo claramente que eu tenho inúmeros problemas dentro da questão da doença da adicção. Eu hoje não tenho mais comigo a questão da doença da drogadicção, porque o quesito, resultado final de quem é portador da doença da adicção, que é o uso de álcool e de drogas, hoje não faz mais parte da minha história de vida há 27 anos. Estando há 27 anos sem o uso de álcool e drogas, eu posso começar a trazer a ideia de que eu não tenho mais problemas. Mas, na realidade, o grande problema está aí. Porque na literatura dos programas anônimos, das Irmandades Anônimas, a negação, ela se mostra presente quando eu nego a existência de algo que ainda faz parte. No meu caso, por ser portador da doença da adicção, o que faz parte são os sintomas da doença, não é mais o uso da substância, que também não deixa de ser um sintoma de quem tem a doença da adicção. Só que quando eu me encontro sem o uso da substância, eu me encontro automaticamente portando os sintomas da doença. E portando os sintomas da doença, negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, eu até acabo falando para algumas pessoas de que eu estou pronto para viver em sociedade, sendo que em sociedade é onde eu manifesto essas pronúncias a qual, se eu não der a devida atenção, eu vou ter problemas maiores. Pois eu estou a negar uma realidade que eu justifico, eu também nego outras realidades, eu transfiro, eu racionalizo, eu questiono, e todas estas são indicadores de que eu tenho um problema muito maior do que o uso de álcool e droga, que agora, no presente momento, não faz parte, independente que este mesmo problema não está a fazer parte já por 27 anos, mas o que se faz presente é o problema da doença. Eu preciso resolver, né? É como entender que quando eu não estou dando a devida atenção a quem eu sou não deixa de existir. E eu tenho que dar a devida atenção a quem eu sou. Eu preciso entender que quem eu estou sendo no momento é aquilo que eu tenho que olhar se a doença não está presente naquilo. Pois não tem mais o químico, mas o que tem é aquela manifestação, seja a renúncia que eu posso estar a fazer, negando uma realidade que me cabe, seja pagar uma dívida, o comprar de algo, o entender que me cabe ou me deixa de caber no momento presente, uma responsabilidade por parte de que eu estou a fazer outra. E não é por isso que eu não tenho que arcar com uma responsabilidade que de forma retórica a mesma se apresenta no momento presente. Seja a pensão de um filho a pagar, seja um documento que na escola eu tenho que retirar. Então eu tenho que me atentar que a doença da adicção está presente independente do uso da substância psicoativa, que hoje não se faz mais presente. Por isso eu posso acreditar que eu já estou pronto para viver em sociedade e não estou a me atentar que os sintomas da doença estão manifestados a ponto de eu estar a esbravejar em relação a algo que está se apresentando. E este meu esbravejar está a negação da realidade, está as justificativas que eu construí, está os mecanismos de defesa. Se encontra presentes sintomas, indicadores que na literatura, no texto básico de Narcóticos Anônimos e também na literatura dos Alcoólicos Anônimos e outras literaturas que trabalham os 12 passos, apresentam sintomas que se referem à doença, não se referem a questões sobre a substância, o gosto da substância, a cor ou a forma da substância. Mas isso é algo que leva muito tempo para se entender. Então eu chego ao programa pautado na ideia que o que está a me fazer mal é o uso de álcool e drogas, e naquele momento era o que estava em evidência,
passado alguns anos, o uso não está mais presente, o que está presente agora é a doença. Eu não dou a devida atenção, pois eu acredito que porque não tem álcool e droga, eu já me encontro pleno. Quando eu me atento a isso, eu me atento à gravidade do que é esta doença. Mas aí eu venho a me atentar a isto já com 20 anos sem o uso da substância. Tempo este que se passou e eu poderia ter evoluído muito mais, poderia ter feito inúmeras outras saídas de situações e circunstâncias que eu assim me encontrei nesse percurso. Existe uma parte da literatura, no quarto passo das Irmandades Anônimas, que fala sobre as confusões e contradições que nós trazemos a nós mesmos e acabamos não dando a devida atenção por parte de que também na literatura fala que nós vamos acabar passando por um ou outro passo de forma despercebido, somente para perceber depois que o programa não funciona sozinho, o programa não funciona por osmose. Existe uma necessidade de se ter uma condição de movimento no programa. E aí eu entendo que recuperação é movimento. Se eu não estou em movimento, eu estou em adoecimento. E o estado de adoecimento que por vezes eu estou é acreditar que eu já tenho condições, por não estar usando droga, de viver em sociedade, lidar com a sociedade, entendendo em sociedade o que está se acontecendo. E na verdade eu estou fadado a um grande erro, a um mecanismo de defesa chamado negação, a qual eu estou a negar uma realidade que está se apresentando. Eu preciso do outro, pois o programa diz que só existe um jeito desse programa não dar certo, só existe uma forma do ser humano não conseguir ter sucesso, é sozinho. Tanto que na ideia do oráculo de Delfos, lá 2.500 anos antes de Cristo, né, na Grécia, lá se entende-se que conhece-se a ti mesmo e conhece-te a Deus. E que Deus que eu sou quando eu estou querendo fazer algo sozinho, na minha maneira de pensar? Que Deus é esse? O Deus da prepotência, o Deus da arrogância, o Deus da soberba? Que Deus é esse que eu acredito que quando eu precisar realmente lidar com uma situação que eu venho dentro de uma contradição, porque a literatura está a falar que sozinho eu estou muito mal acompanhado, e que eu necessito entender por que eu estou mal acompanhado. Mas eu passei pela literatura despercebido, eu nunca pedi ajuda, eu frequentava os grupos com a ideia de que o parar de usar droga era total e absoluto e que agora que eu não estou mais usando, eu posso ter uma vida exemplar. E na verdade eu não estou conseguindo essa vida exemplar, porque aonde eu me encontro eu já estou negando uma realidade quando o outro está a falar, a maneira como eu estou a me expressar. E aí quando eu olho ao outro questionando, indagando, racionalizando, eu não estou prestando atenção que eu estou expressando sintomas da doença. Não tem a substância psicoativa, mas tem os sintomas. E o que me faz adicto é a doença, não é meu comportamento e também não as drogas e nem o álcool. A literatura fala isso. Então eu tenho a doença, eu não sou a doença. Eu preciso entender que doença é essa e como que essa doença se manifesta, de que maneira que essa doença se expressa. Pois por vezes a doença está a se manifestar através da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. O resultado final desse conjunto de ações vai ser chegar ao ápice da minha doença, que é a ideia da doença que trabalha na minha forma de pensar, no meu jeito de agir, na minha maneira de ser, é dizimar a minha existência. E a ideia para dizimar quem eu sou é através do uso, porque uma vez que eu esteja a fazer o uso, eu perco a maneira a qual, lúcido, sóbrio, eu teria de interpretar o que está se passando. E que por vezes eu também estou já em perda do que pode estar a funcionar para mim, que é o programa, quando eu quero que o programa funcione com o que eu tenho a oferecer ao programa. E o programa não necessita do que eu tenho a oferecer. Esse é o programa que faz a gentileza de permitir com que eu use o que ele me oferece. Pois se o programa, para dar certo, precisasse do que eu tenho a oferecer, esse programa não precisaria de nada.
Porque o programa, obviamente, ele já se mostra no todo, completo. É um programa de passos, não é de pulos. Então eu tenho que dar um passo de cada vez. E o primeiro passo, ele já retrata a ideia sobre: você entende o que é a doença? Ou você acha que a doença é teu uso de álcool e droga? Porque agora não tem mais o uso de álcool e drogas. Você já vem por um longo período sem fazer o uso. Já está aí dentro da ideia de que consegue viver em sociedade e não está a entender que está a racionalizar, está a transferir, está a questionar, está dentro de um padrão dos sintomas desta doença, qual você não entende a doença e acreditando que o uso da substância era o seu maior problema, não está reconhecendo que agora não tem mais o uso. Já não tem mais o uso, não é de agora, são de décadas. E que agora o que está presente são os sintomas. E que quando o outro, através da retina do outro, está a te mostrar a maneira como você está a agir, para você, o outro está a te julgar. Para você, o outro está a te perseguir. Então, quando eu me atento que a doença está manifestada com o tempo que eu me encontro em estado de abstinência química, pois hoje para mim é muito claro que dentro dos 27 anos que eu tenho de recuperação, são 7 anos que eu me encontro em tratamento e fiquei 20 anos somente em abstinência do químico. E dentro desses 7 anos, através do guia para trabalhar nos passos, através da literatura de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, fazendo uso contínuo, diário, do apadrinhamento, que é uma grande ferramenta, quando os sintomas da doença está manifestado, fica claro e rápido de ser evidenciado pela minha pessoa e automaticamente de ser detido. Muito diferente das vezes que eu tentei parar o uso da substância e não consegui assim fazer por parte de não entender o que era a doença. E naquela época, sem tratamento, naquela época, sem entender o que eu precisava, eu tinha promessas que eu construía, maneiras de pensar que o outro estava a me prejudicar e por isso eu fazia o uso. E aí com isso eu fazia a contra-transferência, que era o meu desejo imaturo de ser feliz, acreditando que o estado de felicidade e plenitude se daria quando eu não estivesse usando. Eu paro de usar e continuo tendo inúmeros problemas, fazendo inúmeras confusões e contradições da minha própria pessoa. E aí eu me atento que eu preciso fazer algo para deter esses sintomas e que o uso se faz então necessário do programa e que também se faz necessário deter a doença através desse uso do programa, que não é somente ir às reuniões, é ler a literatura, falar mais de uma vez ao dia com o padrinho, procurar através da literatura o sentido e significado de algumas expressões que na literatura consta, se utilizar do exemplo, das experiências, fazer com que o programa funcione no todo, para com que eu venha a conseguir a viver em sociedade dentro de uma condição de plenitude, aceitando a vida da maneira que a vida se apresenta e vivendo ela. Por isso, estar em recuperação não é meramente estar sem uso. É identificar, perceber, conseguir partilhar, escutar o retorno e pôr uma ação positiva através do que o programa me proporciona. Levei muito tempo para chegar nesse ponto de entendimento e percebo que pessoas que acreditam já estarem prontas para viver em sociedades não estão a se atentar aos sintomas da doença que estão se mostrando, estando estas sem fazer o uso da substância. Pois o uso era só o resultado final. No meu caso, portador da doença, e que venho a descobrir o que é esta doença quando eu me atento o que a doença da adicção representa para mim. Então eu queria agradecer o convite do grupo, a possibilidade de fala, e vamos dando continuidade ao processo, pois é um processo cíclico, os passos nunca terminam. Obrigado, valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Nós vamos falar de recuperação, restituição, reparação, rendição. Nós vamos falar do que o programa nos oferece
dentro do nono passo. O nono passo tem uma narrativa importantíssima que fala sobre as reparações diretas às pessoas. E a pessoa a qual eu tenho que fazer uma reparação direta é a primeira pessoa do singular. As outras vão vir com o decorrer do tempo e da vida. Agora, se eu não fizer a reparação direta com a primeira pessoa do singular, se eu não fizer o processo de restituição, se eu não fizer o processo que me mostra que eu estou me reparando com ela devido ao reconhecimento do que esta pessoa fez a ela mesma, eu então não interpreto o que fala no nono passo sobre o acéfalo. E eu preciso entender que quando eu não estou buscando entender o que o programa me oferece, eu estou exercendo a posição do acéfalo. Então ontem eu conversando com um amigo à noite, e esse meu amigo conversou comigo justamente sobre isso. Ele falou, cara, eu nunca soube que eu tinha doença, então eu não tinha como entender o que fazer para deter o meu problema. Então, por inúmeras vezes, eu ficava um período sem usar droga e voltava a usar. Ficava um período sem usar droga e voltava a usar. Só que nessa história de fica um período sem se drogar e volta a usar, eu já estou aí com 20 anos trazendo para minha história de vida dor e sofrimento. E agora estou no momento de me reparar, estou no momento de me olhar, estou no momento de me transformar. E aí eu, conversando com ele também, fui fazendo algumas perguntas no sentido de como se eu estivesse fazendo perguntas para mim mesmo, para a primeira pessoa do singular. Como é que ele estava se enxergando? Como é que ele estava se vendo? Por qual momento que ele entende que ele ficou por tanto tempo sofrendo dos horrores dessa doença, sem saber que era uma doença, sem saber que era uma doença progressiva, incurável, de fins fatais? O que ele esperava quando ele ficava um tempo sem usar e depois voltava a usar? Os locais que ele optava por ficar para acreditando que estando lá ele ia parar de usar e a vida dele ia se modificar. O que ele acreditava estando naqueles locais? Porque por muitas vezes, antes de eu chegar no programa de Narcóticos Anônimos, eu cheguei em locais que tinham vínculos espirituais, vínculos religiosos, e eu esperava alguma coisa daqueles locais, mas eu não sabia que eu tinha que esperar algo da primeira pessoa do singular, que era o reconhecimento do que eu tinha feito para mim. Então, enquanto eu não olho o que eu fiz para mim, eu não entendo a primeira pessoa do singular. Então, eu não entendo que eu tenho que fazer uma reparação direta com essa pessoa. Eu não preciso ficar canalizando energia para a ideia de que eu tenho que pedir desculpa para o outro agora. Eu tenho que pedir desculpa para a pessoa mais importante que existe, para mim. Se eu não pedir desculpa para mim, se eu não fizer uma reparação direta para mim, se eu não entender o que a minha pessoa está fazendo, muitas das vezes, até sem usar droga, mas contra mim mesmo, eu nunca vou entender o que o programa tem para me oferecer, por que do primeiro até o terceiro passo eu paro de usar, por que do quarto passo até o 10º eu me desintoxico de uma forma moral, por que o 11º e 12º passo eu vou manter um compromisso no processo de recuperação, porque eu tenho que interpretar onde reside a minha verdadeira força. Se minha força reside no equilíbrio emocional, o que é que hoje está me dando equilíbrio emocional? É o programa de 12 passos. Se é o programa, por que eu tenho que fazer uma reparação direta para mim? Por que eu tenho que olhar a minha pessoa em primeiro lugar? Por que não adianta eu querer ficar achando que eu vou fazer reparação para o vizinho, para as pessoas que eu magoei, para o meu pai, para a minha mãe? Por que eu entendo que isso não funciona? Porque a primeira pessoa do singular é da onde parte tudo. Todos os problemas que eu venho e acabo causando para mim, sai sempre da primeira pessoa, sai sempre de mim. É de mim para mim. Eu não faço problemas maiores para os outros. Os outros acabam se permitindo a sofrer os abusos que eu acabo deixando no percurso do que eu causo para mim mesmo. Então, dentro desse percurso que eu vou trazendo dor e sofrimento para mim, tem algumas pessoas que estão no meio do caminho que se permitem a sofrer os abusos e elas, obviamente, vão pegando aí um resíduo de todo o problema que eu acabei causando para mim. E se eu não entendo isso, eu não entro em recuperação. Eu preciso entender o processo, eu preciso limpar o tacho. Não adianta eu achar que eu tirei o que eu fiz dentro daquele tacho, seja uma sopa, seja uma geleia,
seja um arroz, um feijão, não adianta eu tirar o que eu acho que eu fiz de dentro daquele tacho e não limpar o tacho. Eu preciso fazer o processo como um todo, eu preciso entender o que se acontece. Senão eu estou com um grande problema, problemas até maiores do que aqueles que eu causei dentro do tacho, aonde eu acabei fazendo tudo o que ali estava, seja uma geleia, seja um arroz, feijão, seja uma sopa, não importa o que é, não importa a dimensão, eu preciso olhar para mim. E muitas das vezes o que o programa me oferece, que é tomar contato com o que eu acabei causando na minha própria vida, na minha trajetória, uma vez que o programa me favorece nisso e eu não dou a vazão para isso, eu estou comprometido. Eu não tenho como escapar dos horrores desta doença, porque eu já reconheço que é uma doença, já entendo que os locais que eu passei, que de uma certa forma eu queria encontrar uma saída para os meus problemas, aqueles locais não foram suficientes. E aí eu me deparei com o programa de 12 Passos dos Anônimos. Entendi que o programa me fez olhar para quem eu sou. Entendi que na minha trajetória, olhando para quem eu sou, algumas pessoas na trajetória, elas acabam recebendo um resíduo, um respingo do que eu acabei causando para mim mesmo. E agora eu não vou reparar a minha pessoa, vou ficar preocupado em reparar o outro, fazer pela minha mãe, fazer pelo meu pai, fazer pelo vizinho, e não olha a gravidade do problema que eu trouxe para mim. Eu tenho que botar o pé no chão e entender que o que eu acabei causando para mim me trouxe tamanha dor e sofrimento, que se eu não tiver um antídoto eficaz, que chama-se Os Passos do programa Anônimo, se eu não tiver isso como antídoto eficaz, eu estou condenado e fadado a usar mais droga, porque todas as vezes que eu tiver que olhar para áreas distintas da minha vida, situações a quais eu passei na minha trajetória e me comprometi, seja no trabalho, seja na escola, onde for, que faz parte desse tacho, faz parte de tudo que estava dentro desse tacho. Não adianta eu limpar isso. Parei de usar droga, agora fui para a escola. Aí quando eu chego na escola, eu entendo que eu tenho 60 anos de idade, num curso onde a galera está chegando lá com 16, 17. Eu acabo não conseguindo ficar no curso, porque eu não tenho identificação com as pessoas que estão chegando. E aí eu acabo me cobrando que eu perdi inúmeros momentos da minha vida, perdi tempo da minha trajetória, envolvido com outras situações que não me trouxeram nada de bom, e agora eu estou lá na escola com 60 anos de idade, tentando superar uma situação que eu não vou superar, porque a hora que acabar o curso, as vagas que vão serem propostas pela sociedade vão ser para aqueles jovens que estão lá terminando o curso com 20 anos de idade, e eu acabo terminando aos 65, 70. E quando eu me olho e me vejo o tamanho do problema que eu causei para mim, eu entendo por que dentro de um passo específico, que no caso é o 9º passo, traz a narrativa sobre o acéfalo. Porque eu preciso entender o que é o acéfalo. Eu preciso entender quem que eu sou, da onde que eu vim, aonde que eu cheguei. Cheguei ao programa. Por que eu cheguei ao programa dos Anônimos? Por que eu cheguei à cadeia? Por qual motivo cheguei ao hospital? Por qual motivo que eu cheguei nos centros de tratamento? Eu preciso entender quem que eu sou, se eu quiser fazer uma reparação com esta pessoa que agora eu estou entendendo que eu sou. Senão eu vou ficar acreditando que fazer reparações com as pessoas, fazer algo em prol da minha mãe, algo em prol do cara do bar, do cara da mercearia, algo em prol de uma namorada, que vai ser a solução. E não é a solução, pois a solução que sempre me escapou, que foi tomar contato com esta doença e entender o que é ser portador de uma doença, um segredo que eu trazia comigo, a qual eu não sabia que era um segredo. Eu achava que o meu problema era o uso de álcool e droga, não entendia que o uso de álcool e droga era o resultado final da minha trajetória, que obviamente eu não tinha capacidade para estar em sociedade, eu não tinha capacidade para estar numa empresa, eu não tinha capacidade para interagir com os grupos das pessoas que eu me relacionava. Por não ter isso, eu nunca entendi que o resultado final foi fazer o uso de álcool e droga, e ao estar usando o uso de álcool e droga, eu me via feliz, eu me via bacana, eu me via realizado. Não tinha dor. Às vezes eu vejo pessoas que falam que tem dor, tem sofrimento. Eu não tinha dor. Tinha momentos de prazer, de alegria, por causa que eu fiquei nisso por 20 anos. Se tivesse dor, eu tinha usado a primeira vez e tinha parado no outro dia. Então não teve dor. Teve muita alegria, muita diversão, teve muita euforia,
teve muita sensação boa, e agora eu tenho que fazer uma reparação para esse cara que infelizmente nunca teve a compreensão que tudo isso que envolve dor, satisfação, alegria e euforia, tudo isso é fake. Tudo isso é uma fantasia construída através de um cara que é portador da doença da adicção, que agora ele reconhece através da literatura dos grupos anônimos que ser portador da doença da adicção é ser portador de uma condição que me priva de benefícios da vida. E esses benefícios que a vida me favorece envolvem questões de ordem educacional, questões de ordem profissional, questões de ordem social. E uma pessoa que é portador da doença da adicção, ele vai se comprometer em esferas. Por isso que a doença trabalha num tríade, trabalha dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então eu não me modifico perante o que o programa de 12 Passos me oferece e espero não usar mais drogas. E não entendo que o uso de drogas ele é um decorrente da vida de uma pessoa que não tem modificações. É decorrente de uma vida de um cara onde ele não vê, ele não prioriza a ideia de que daquela maneira ele não vai dar certo. Então ele não usa o programa. E aí o programa que se apresentou e deu certo para outros e que poderia vir a dar certo para ele, como já tinha dado para outros, aonde que na nossa literatura de 12 Passos fala isso, que o programa vai funcionar para você, como funcionou para outros. Mas eu tenho que entender, para que o programa tenha funcionado para outros, os outros se permitiram a viver o que o programa oferece. Não que o programa funcionou para aquelas pessoas por causa que eles ofereceram ao programa o que eles tinham e com isso o programa deu certo. Ao contrário, o programa ofereceu para essas pessoas uma metodologia, uma dinâmica a qual deu condição dessas pessoas entenderem que da maneira delas nada dava certo. Porque elas já vinham tentando parar de usar droga há muito tempo e parar de usar droga há muito tempo não vinha sendo suficiente. Por causa que elas paravam por um tempo e voltavam, paravam por um tempo e voltavam, parava por um tempo e voltava. Em diversas situações. Era na religiosidade, era no espiritismo, eram nos centros de umbanda, eram em comunidades terapêuticas, eram em hospitais psiquiátricos. E elas não entendiam que o problema delas era o maior. Elas tinham um negócio chamado adicção. E o que tinha que ser tratado era a doença da adicção, e não o uso do álcool e de drogas. Então eu tenho que me reparar, eu tenho que olhar o que me acontece. Esse passo, nono passo, fazer uma reparação direta a uma pessoa a qual eu preciso entender quem é essa pessoa, dá a condição de eu entender que todos os problemas que eu causei para essa pessoa são decorrentes da doença da adicção. Não é decorrente do uso de álcool e droga na vida dessa pessoa. Tudo que eu causei ao Júlio é decorrente de eu ser portador da doença. Não é por ter usado álcool e droga que eu trouxe inúmeros prejuízos e inúmeros transtornos à vida do Júlio. Ao contrário, o uso de álcool e droga maquiou todos os prejuízos e todos os danos causados pela doença da adicção desde muito cedo, desde muito jovem. E aí, depois de um determinado tempo, depois de uma determinada consciência, eu chego ao programa e entendo que se eu não fizer uma reparação direta comigo, se eu não permitir com que esse programa, dentro dessa reparação direta, haja com propriedade, com intensidade, se eu não fizer isso, eu estou fadado a continuar dentro dos horrores da doença. E aí eu estou fadado, dentro dos horrores da doença, a envelhecer triste, envelhecer sofrendo do uso e do abuso da substância psicoativa. Por isso que eu conheço algumas pessoas que, independente da sua idade cronológica, as mesmas não param com o uso da substância química. Porque uma vez que pararem com o uso da substância química, elas vão ter que fazer reparações diretas a elas, do que elas causaram a elas mesmas. E fazer isso compromete muito a elas, porque elas vão ter que entender que na trajetória da vida delas, o resíduo a qual elas acabaram por espalhar à volta delas, que atingiu pessoas, lugares e coisas, esses resíduos fazem parte da má interpretação de quem elas são para elas mesmas. Uma má interpretação, né? Uma falta de reconhecer o acéfalo, uma falta de entender quem se é.
e por que agora quer se parar com o que se é. Então eu queria agradecer muito esse momento, porque a meditação, ela trouxe para a minha pessoa hoje quem que eu sou e por que eu cheguei aonde eu cheguei. E que eu preciso fazer algo por essa pessoa que eu sou. Senão eu estou fadado aos horrores dessa doença. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer aí a presença e o convite, falar de relacionamento. Quando eu abordo o tema relacionamento, eu abordo a ideia da maneira como eu me relaciono com Deus, comigo mesmo e com o outro. A maneira como eu me relaciono comigo vai muito definir como que eu entendo a ideia de Deus na minha vida e a ideia do outro na minha vida. Estava falando com o meu padrinho que eu, antes de abordar qualquer tema, antes de eu entrar dentro de uma ideia onde eu vou ter que me aprofundar, eu costumo consultar meu apadrinhamento. A literatura do Grupo dos Anônimos, o programa de 12 Passos, ele define assim, que se você quiser dar certo, você vai ter que dar determinados passos. E dentro da própria literatura define que se existe uma forma de você dar certo, é você não fazer sozinho. Então a maneira como eu me relaciono comigo hoje é não mais sozinho. É buscando sempre uma orientação através da retina do outro. A visão do outro é muito importante. E aí quando eu me atento a isso, eu começo a me perceber que eu não estou muito fora quando eu trago a ideia de que quando a mamãe morreu, eu não tinha um relacionamento de ordem amorosa, algo assim que a mamãe tentou me dar, mas eu não percebi, que eu não permiti ela me dar. Porque eu estava tão focado na questão do meu uso de álcool, do meu uso de substâncias psicoativas, que eu não entendia o que a mamãe queria me dar. Porque muito do que me interessava naquela época eram os bens materiais que eu podia ganhar. A real é essa. Eu não posso fugir do que é verdadeiro, do que é intenso na minha vida. Eu sou uma pessoa de carne e osso. Quando se fala dentro das Irmandades Anônimas as questões espirituais, e aí eu me atento que eu não estou por usar álcool ou outras drogas e tenho possibilidades de ganhos materiais, eu prefiro ganhar o relógio, o boné, o tênis, do que ganhar um obrigado, que é algo de forma espiritual. Me dá um tênis que eu vou ficar muito mais feliz do que você me dar um obrigado. E aí quando eu me atento a isso, eu entendo como que é que eu me relaciono com as coisas. Eu tenho uma relação de troca, de custo-benefício, que está muito mais pautado para aquilo que eu posso pegar e sentir, algo que materializa-se nas minhas mãos, do que por uma questão de ordem espiritual. E aí a mamãe entra em óbito e eu percebo que eu não sinto tanto a falta da mamãe, porque muito do que ela quis me trazer durante todo o período de existencialidade dela, como eu comecei a fazer o uso de substância química e alcoólica muito cedo, eu negligenciei esse processo de afeto, esse momento a qual ela sempre teve pautada em tentar me trazer, mas eu, voltado para questões de ordem material, naquele momento era o químico, era a droga em si, era o álcool em si, era a substância em si. Então eu não estava muito voltado a perceber que ela queria me dar amor, atenção, carinho. E a mamãe morre, e por uns dias, alguns momentos, eu até sinto a falta, um buraco que fica, mas depois aquilo é, de uma certa forma, coberto novamente por alguma situação de ordem material, seja esta um emprego que apareceu, ou então aí um carro que eu comprei, ou alguma coisa que eu vinha ganhar. E aí falando com o meu padrinho sobre essa questão, ele falou, cara, sabe o que é interessante? Que muitas vezes eu também me questiono, que a relação de forma paternal pouco se fala. E aí eu me atentei que eu vou sentir muito mais a falta do meu pai, quando assim ele se for, ele tem 96 anos, e vou me relembrar muito da ida dele do que da mamãe. Porque papai, quando assim se for,
ele me deixa um respaldo esse que vai perpetuar por um longo período, enquanto eu tiver condição, dentro de uma maneira a qual eu me relaciono comigo e com o outro, a ter um ganho, que vão ser os aluguéis, vão ser os resíduos de toda uma vida de trabalho, de empenho, de determinação que ele galgou na trajetória de vida dele, não fui eu. E aí, quando eu trago essa fala para algumas pessoas no dia do hoje, algumas pessoas ficam em choque, porque as mesmas não querem assumir que o que muito as faz ficar vinculada dentro de uma questão de relacionamento é aquilo que elas ainda ficam a receber. E aí acredita-se muitas das vezes que está até se sentir falta da pessoa que não se está mais presente, mas na verdade não se atenta-se que eu estou a sentir falta daquela pessoa que não está mais presente, por causa que chega o dia de eu receber o valor do aluguel que eu tenho para receber, e naquele momento eu me atento que eu só estou a receber aquele valor por causa que aquele valor faz parte da trajetória da edificação daquele que deixou para mim. Não é um processo aonde eu construí para que assim eu tivesse como merecimento ter esse recebimento. Então, quando eu me atento à maneira como eu me relaciono comigo, eu fico em choque, porque a maneira como eu estou a me relacionar comigo não é de forma espiritual, como a maneira como eu me relaciono com Deus. É uma maneira como eu me relaciono com o outro. É sempre numa troca, num ganho, na busca de um benefício. Por isso que eu vou sentir muito mais falta do papai, quando assim ele se for, agora ele tem 96 anos, do que a falta que eu tenho da mamãe, que já se foi há 10 anos. Eu nem me recordo mais da mamãe, eu só me recordo da mamãe no dia das mães, que eu sei que é dia das mães. Mas o papai, quando se for, todos os dias a quais eu tiver que ter um ganho dos benefícios que ele galgou na trajetória de vida dele, eu vou me lembrar dele, porque ele deixou aquele momento para que ficasse marcado na minha trajetória a existencialidade dele. E enquanto eu não vender as mesmas propriedades, enquanto eu não me desfizer desse elo que eu construo no meu relacionamento com o outro, que é o inquilino, é aquele espaço, aquela moradia, é aquele terreno, é aquele ganho que eu nunca fiz nada para ter como merecimento aquele ganho. Enquanto eu tiver esse elo de relacionamento com isso, papai vai estar sempre em evidência, papai vai estar sempre sendo lembrado. Que seja no dia 5, no dia 10, no dia 20 ou no dia 30, não importa a data, mas papai vai estar sempre sendo lembrado. Então, quando eu me atento a esse fator de relacionamento, eu me atento que muitos daqueles que são dependentes químicos, pouco fala-se da questão do relacionamento com a questão paterna, porque pai significa cobrança, pai significa exigência, pai significa referência, por pior que seja o pai, que ele seja uma pessoa dura, que ele seja uma pessoa que traga uma condição de opressão, que ele seja uma pessoa que traga amor, que seja uma pessoa que me coloca dentro da condição que eu preciso me encontrar. Não importa, eu preciso entender a maneira como eu me relaciono com este quesito, a qual por muito tempo eu não falo disso. Então, quando eu tiver contato com aquilo que fica para mim, que é por parte do outro que está deixando para mim, e eu tiver atenção a isso, eu vou entender como que é que eu me relaciono. Eu me relaciono com Deus quando eu estou num momento de crise, de desespero, de angústia. Assim como eu me relacionava com Deus quando eu estava na bebedeira ou a polícia me pegava, eu tinha vários deuses. Deus do socorro, Deus do pelo amor de Deus, Deus do me ajuda, Deus do que é que eu faço, Deus, e agora? Eu tinha vários deuses. Então a maneira que eu me relacionava com Deus era sempre de uma maneira em desespero. E aí a maneira como eu me relaciono comigo é sempre de uma forma muito egocêntrica, aonde tudo e todos para mim vem em segundo plano. E quando eu me atento que tudo e todos vem em segundo plano, eu percebo quem que eu sou no momento presente. Hoje, através do programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas, eu entendo que o programa só me dá o dia do hoje. Então a maneira como eu me relaciono comigo no dia do hoje, por muitas vezes, é tão egocêntrica e egoísta que não me deixa entender quem que eu sou. E eu preciso entender quem que eu sou.
se eu não me atentar a quem que eu sou não vai deixar de existir nesse corpo, no dia do hoje, que está em recuperação, que está limpo, que está sóbrio. E aí eu fico num corpo de um cara que está sóbrio, limpo, mas tendo comportamentos abusivos, comportamentos comprometedores que me trouxeram até onde eu cheguei. Não é que eu cheguei aonde eu acabei estando lá para me recuperar, no centro de tratamento, ou acabei chegando num sistema carcerário de algumas ações que eu cometi contra a sociedade e contra mim mesmo. Eu cheguei, foi num estado de desespero, sem saber quem eu era, que eu acabei fazendo uso de álcool e outras drogas de forma compulsiva e obsessiva e que me levaram a um estado de loucura. Então, quando eu começo a me atentar desses fatores de egocentricidade e de egoísmo, dentro da maneira como eu me relaciono comigo, eu me atento à ideia sobre o outro. E aí eu me atento à importância que tem de eu trazer a fala sobre o meu relacionamento com o papai. O relacionamento com o papai nunca foi bom. Porque o que papai queria? Ele queria que eu fosse uma pessoa digna, responsável. No quarto passo fala de questões de ordem moral. Moralidade, o papai sempre tentou me trazer a ideia de um conjunto de regras. O papai sempre me tentou trazer a ideia que uma pessoa que constrói a ideia da moralidade em si, ela entende o que é certo e o que é errado. E ela acaba optando por essa construção moral a viver o que é certo e evitar a fazer o errado. E dentro da minha trajetória, dentro da minha edificação, eu optei muito mais por fazer o errado do que fazer o certo. E por muitas das vezes era me lembrado por este senhor, que hoje tem 96 anos, que o que eu estava a fazer iria me trazer problemas maiores, mas o meu estado de relacionamento comigo mesmo, com a minha maneira de pensar, com a minha forma de agir, com o meu jeito de ser, me comprometeu demais. E aí, por mais que papai falasse que o que eu estava a fazer iria me trazer problemas, eu continuava a fazer. E é interessante, porque hoje eu percebo que quando o papai falecer, eu vou ter um relacionamento com ele duradouro por ainda muitos longos anos. Porque a minha ideia, dentro da situação que eu vivo, dentro daquilo que eu trouxe para mim, através de 20 anos fazendo uso de substâncias químicas todos os dias, é que eu não construí e não edifiquei nada para que agora, dentro da idade cronológica que eu tenho, de 55, onde eu tenho uma idade emocional de um jovem de 26 anos, obviamente, se eu não tiver esse respaldo do papai, eu não consigo chegar aos 80. E papai já passou de 96. Então, quando eu assumo isso para mim, eu começo a perceber como é que eu me relaciono comigo. Eu me relaciono muito mal comigo. Como é que eu me relaciono com Deus? De uma forma muito egoísta. Só penso e chamo Ele quando eu estou em momentos de aflição. Como é que eu me relaciono com o outro? Sempre voltado para a ideia do que o outro vai me beneficiar. Então, quando eu começo a sacar a ideia da maneira a qual eu estou pautando a ideia do relacionamento paterno, eu entendo que papai e mamãe sempre tiveram presente. Eu não estava. Eu estava presente dentro do meu egoísmo, que era a maneira que eu me relacionava comigo, sempre em prol daquilo que para mim ia ser bom, daquilo que iria construir, vamos assim, pautar quem eu sou. Quem que eu sou na realidade? Sou uma pessoa a qual a minha identidade fragmentada me comprometeu, me trouxe todo um engodo, construiu a mim uma pessoa que agora eu estou começando a olhar ela e entendendo como que eu me relaciono com essa pessoa. Quem é esse cara que eu estou a me relacionar com ele? Como que é a maneira que esse cara pensa em relação à relação com o outro? E aí eu percebo que a minha maneira de pensar sobre a forma como eu me relaciono com o outro é pautada naquilo que eu vou ter como ganho e benefício. Então a minha maneira de me relacionar com o papai sempre foi uma maneira muito difícil, porque papai sempre trouxe uma identidade invejável. Ele não pegava um centavo que não fosse dele. Uma pessoa íntegra, honesta, responsável, coerente, prudente, lúcida, uma pessoa da lei, uma pessoa que obviamente eu não consigo seguir os caminhos dele em hipótese alguma. Tanto que no presente momento papai tem 96 anos e quando eu olho a ele,
eu entendo que eu não sei se eu conseguiria chegar na idade dele, com a trajetória que eu trago, e ser possuidor e detentor de todos os bens que assim ele vai deixar para a minha pessoa. E quando eu me atento a isso, eu fico extremamente preocupado, porque a maneira como eu me relaciono com tudo e com todos, por muitas das vezes, me pauta que eu não vou ser feliz. Porque a minha egocentricidade está sempre à frente, a maneira como eu exijo, quero, a maneira como eu cobro, a maneira como eu estou a falar, a maneira como eu estou a ver, já pré-define a maneira como eu me relaciono comigo, sempre em prol dos meus benefícios, dos meus interesses próprios. E papai não. Papai galgava uma vida, papai galgava a família, papai galgava ter uma vida onde ele pudesse viver uma vida feliz. E aí papai vai envelhecendo e vai mostrando para uma pessoa, dentro da egocentricidade dessa pessoa, que quando ele se for, eu vou ficar pautado, alicerçado, estruturado, vou poder ter o carro que eu quero, vou poder comprar o jet ski que eu almejo, vou poder ter a bicicleta que eu desejo, vou poder ter os bens que assim me fazem ser, porque para a minha construção da maneira como eu me relaciono comigo, o ser está muito pautado inteiro. Então, se eu tiver o carro, a bicicleta, o jet ski, se eu tiver o tênis, o boné, o relógio, eu sou. Se eu não tiver nada disso, eu não existo. E papai não foi assim. E não é assim. Tanto que papai tem 96 anos, papai traz os seus comprometimentos clínicos, papai traz todo um problema de ordem neurológica, e a ele hoje nem cabe mais as decisões que terem ser tomadas no momento presente hoje sobre os seus ganhos, sobre suas propriedades, sobre o que assim ele vai deixar. Então, como não falar que o meu relacionar-me com papai foi um relacionamento realmente comprometido? Impossível não falar isso. Seria uma blasfêmia de minha parte falar que sinto tamanha dor e sofrimento e amor por algo que eu não vivi. Eu preciso me atentar que quando o papai se for, o meu elo de relacionamento com ele vai permanecer por muito mais tempo do que ficou com a mamãe. Isso tem que ser dentro do que o programa transcreve. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando a eles. E muito do que funciona a algumas pessoas que realmente estão em recuperação é lidar com honestidade, é assumir quem se é. Aquele que se relaciona com Deus no momento de desespero, aquele que se relaciona consigo na sua egocentricidade, na sua exigência, e aquele que se relaciona com o outro sempre por busca de um benefício e de um ganho. Então, quando eu falo de relacionamento, eu falo de algo muito maior. Eu estou falando de algo a qual me convidaram para falar, a qual pautaram a ideia de como você se relaciona de forma paternal. Hoje eu percebo claramente que o pai e a mãe do vizinho sempre foram melhores do que meu pai e minha mãe. Porque o pai e a mãe do vizinho sempre permitiu com que eu não visse o que acontecia dentro da história da casa deles. O que acontecia dentro da história da casa do pai e da mãe do vizinho? Eu não sabia. Só que dentro da minha casa, eu entendia o que estava acontecendo. Meu pai e minha mãe eram contra as minhas ações. Meu pai e minha mãe deixava claro que a maneira como eu estava a fazer, eu iria ter problemas maiores. Mas eu nunca percebi isso. O que eu percebo agora? Que eu não tive um elo de relacionamento, de afetividade, nem com mamãe, nem com papai. O meu elo de relacionamento para comigo, com tamanha egocentricidade, com tamanho egoísmo, nunca me deixou me atentar a um poder muito maior do que eu. Até mesmo ao químico. Esse ego, essa exacerbação, nunca me deixou me atentar que um poder muito maior do que a minha egocentricidade, que era o químico, iria realmente me comprometer, pois eu iria me relacionar com o químico de uma forma tão intensa que a maneira como eu ia me relacionar com o químico iria me trazer problemas maiores em todas as áreas da minha vida.
Eu iria ficar pautado a uma situação onde sozinho assim eu estaria e eu iria precisar da ajuda do outro. Por isso que o programa dos Anônimos vem e fala que a única forma desse programa não dar certo é sozinho. Porque não é um programa de autoajuda, é de mútua ajuda. E se eu tentar pautar a ideia que eu vou me autoajudar, eu estou ferrado. Porque eu preciso da mútua ajuda, eu preciso da experiência do outro, eu preciso da fala do outro, eu preciso de todo o processo onde edifica-se a estrutura do outro. Então, quando eu me atento ao que é relacionamento, eu me atento que não é o transar, não é o beijar, não é ser pai. É a maneira como eu me relaciono com a ideia de ter adentrado a vida de um outro ser humano. E aí eu percebo que a maneira como eu adentro a vida de papai vai ser dentro do que o papai vai deixar para mim. Papai edificou a vida dele. Papai construiu tudo que ele queria. Tudo. Papai foi um cara maravilhoso. E hoje eu entendo como eu estou a me relacionar. Estou a me relacionar com o que o programa me oferece. Um estado de lucidez. Queria agradecer. Obrigado. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.